uma beleza cruel em observar a ruína de algo que um dia foi gigante. Em 1982, o ultraje a rigor transformou a dor da desarticulação social e o trauma da derrota da seleção brasileira na Copa da Espanha em um hino de autoironia. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. O erro gramatical proposital, a gente somos inúteis, não era um mero deslize, mas o espelho exato de um país infantilizado, esmagado pela ditadura militar e incapaz de exercer sua própria autonomia. A gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Mais de 4 décadas depois, revisitamos esse clássico para analisar a catástrofe da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. A tese é cortante e dolorosa. A derrota em campo não foi um acidente tático, mas o sintoma inevitável de um país e de um time que se dissolveram no individualismo extremo. A gente somos inúteis. Ainda somos capazes de sermos soberanos? Chegamos a 2026. E o eco dessa música não soa mais como uma sátira divertida dos anos 80. Soará como um atestado de óbito. O fracasso vexatório da nossa seleção na Copa do Mundo de 2026 não é uma crise do esporte. É o reflexo fiel de uma sociedade que esqueceu o que significa o outro. Particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, num time europeu, a gente estaria de férias, né? Então, muita gente fala que isso é desculpa. Pode até ser. Eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado. E para entender como chegamos ao fundo do poço, precisamos chamar para a mesa o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Em Cegueira Moral, Bauman nos alerta sobre um fenômeno assustador da nossa era hipermoderna. Impulsionados pela tecnologia, pelas redes de comunicação e pela lógica de mercado, perdemos a capacidade de sentir empatia pelo outro. O individualismo extremo gerou uma insensibilidade crônica. A dor alheia deixou de nos pertencer. E segundo Bauman, quando as pessoas se isolam em suas próprias bolhas de autointeresse, elas abandonam a responsabilidade pelas consequências de suas próprias ações. A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilha e não tem trem pra botar. Faça a pergunta comigo. Como um país hiperindividualizado, onde o cidadão médio não se importa com o vizinho, poderia entrar em campo e vencer uma Copa do Mundo? Esse cenário somos nós. Agora imagine a seleção de Cabo Verde, com os nossos jogadores. Imaginou? O futebol é um jogo coletivo. Um país fragmentado, individualizado, é matematicamente incapaz de conquistar uma Copa do Mundo. Nós não nos importamos mais com o outro. Quando eu digo nós, vai dos políticos, CBF. Há tempos atrás, a burguesia se importava apenas com ela. Hoje, os próprios trabalhadores se importam cada um consigo mesmo. A gente somos inúteis. A torcida é composta por todas essas esferas, tanto quanto os jogadores. A Copa do Mundo nunca foi sobre 11 milionários correndo atrás de uma bola. A Copa do Mundo é o último reduto do sentimento coletivo. É a catarse de ver o desconhecido ao seu lado, na calçada, abraçado a você, rindo ou chorando pela mesma bandeira. Essa alegria compartilhada morreu em 2002. De lá para cá, o que restou foi a mercantilização absoluta da esperança. A gente perde grana e não consegue pagar. Inútil. Quem veste a camisa da seleção hoje? A esmagadora maioria joga na Europa. São multimilionários com contratos estratosféricos, vidas protegidas e distantes da realidade do solo brasileiro. Existe alguma possibilidade real de que esse grupo sinta o peso histórico que a amarelinha já carregou? Quem está em campo hoje não quer vestir a camisa, quer proteger a própria marca.
E quem está do lado de cá, assistindo dos sofás, também aprendeu a não ligar. Se perder, perdeu. Afinal, a nossa comunicação em tempos de Copa foi sequestrada por um único Deus moderno, as bets. Existe expressão maior de individualismo do que uma casa de apostas? As bets transformaram o sofrimento e a paixão de um povo em odds, em lucros algorítmicos, em especulação financeira individual. Nossos principais jogadores fazem propaganda para plataformas de apostas. Nenhum título esportivo no mundo hoje paga o que paga uma parceria publicitária com o mercado de apostas. Deixe-me fazer uma pergunta incômoda, olhando direto nos seus olhos. Se você soubesse que apostar contra o Brasil traria um saldo gordo na sua conta bancária, você trocaria a glória de um título mundial por dinheiro no bolso? Se a sua resposta imediata foi sim, ou se você hesitou por um segundo, parabéns. Você foi totalmente absorvido pela distopia que Bauman descreveu. Nós nos tornamos os inúteis, mas com uma diferença trágica. Os anos 80 choravam a falta de escolha. Nós hoje celebramos a nossa própria venda. Enquanto o gigante brasileiro apodrece em sua própria soberba individualista, olhe para as pequenas seleções. Olhe para Cabo Verde. Eles jogam com alma porque eles são o povo. Eles lembram o que é a responsabilidade coletiva. Enquanto o Brasil troca a glória pelo saldo bancário e a paixão nacional por palpites em aplicativos de apostas, continuamos repetindo, sem o mesmo charme cômico de 1982, o refrão que nos consome. Seja bem-vindo à nossa ruína.